está aqui na Unimed Metropolitana com mais uma live ao vivo. Hoje trazendo a doutora Ana Maria, que é a nossa médica do plano personal da Unimed. E ela vai abordar um pouquinho sobre o tema AVC e também a atenção primária. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, é um prazer participar da live com vocês. E sempre esclarecer, porque é muito frequente os temas que a gente vai conversar hoje. E as questões são sempre, e as dúvidas recorrentes, né? Com os pacientes em salas de espera durante as consultas. Certo, ótimo. Doutora, então, devido ao tema que a gente colocou, surgiram algumas perguntas, né? Dos seguidores, dos beneficiários da Unimed, os clientes da Unimed. E uma das perguntas sobre o AVC, que a gente vai começar falando sobre o AVC, foi quais são os sintomas mais comuns que o AVC traz para quem está em casa, que quer reconhecer, quer aprender a reconhecer os sinais e os sintomas de um AVC. Para uma pessoa que está tendo AVC ali naquele momento e de repente eu posso perceber e ser rápido no socorro daquela pessoa. O AVC, que o pessoal conhece muito como derrame, nós temos alguns sintomas que até no senso comum a própria população já imagina que foi um AVC. Então eles às vezes percebem um desvio vou chamar de boca, porque o desvio da boca, você pode ter uma perda de força ou do braço ou da perna, você pode ter uma confusão mental, você vai tentar falar, tanto pode ter confusão mental, como você pode ter uma incapacidade de conseguir falar. Então você tenta falar, às vezes você não consegue, você tenta lembrar o nome de um objeto, você às vezes não consegue nomear. Normalmente a gente procura isso em alguns pacientes que já têm fatores de risco. Então se você tem um pai, se você tem um avô, se você é hipertenso, se você fuma, se você já tem alguns fatores de risco, na hora em que o paciente pode chegar queixando de uma dor de cabeça, ele pode ter tontura, ele pode se sentir como desequilibrado, como se fosse cair. Sim. A gente sempre tem que lembrar dessa hipótese, porque o AVC vai depender muito da área em que ele acomete o paciente. Então você pode ter distúrbio de vista, você pode ter de fala, você pode ter de força. Então, sempre que você tiver alguém que tem algum fator de risco, você tem que ficar atento para esses sintomas. Porque um que faz muito diagnóstico diferencial é aquela paralisia facial, que às vezes o paciente faz, foi um AVC, que ele desvia o olho e a boca, mas não tem perda de força, não tem perda de outros sistemas do nosso corpo. Então, a paralisia facial é mais frequente no paciente mais jovem e, às vezes, sem fator de risco nenhum. Às vezes, um estresse, um choque, uma alteração de temperatura e eles têm muito medo em relação ao AVC. Mas sempre lembrar dos fatores de risco associados também. Também, né? É importante, doutora, a senhora falar sobre isso, porque essa semana a gente recebeu uma paciente que ela teve um AVC e ela relatou que ficou tendo movimentos repetitivos, as atividades, na verdade. Ela escovou os dentes 2 vezes e tinha esquecido, ela penteou o cabelo 2 vezes. E a gente nunca tinha visto essa repetição de esse sintoma. E um sintoma, assim, muito súbito, porque se você fosse pensar, não, ela escovou e esqueceu. Você poderia pensar, será que é um quadro de demência? Só que não é instalado subitamente. Então, se você tem um paciente que não tinha queixa nenhuma de memória, nem desequilíbrio, e subitamente ele começa a ter alguma alteração, seja visual, ou de memória, ou de perda de força, você tem que pensar, porque isso é muito súbito. Não é uma coisa que vem, eu estou esquecendo há uma semana, não. É algo que é instalado abruptamente. Certo, ótimo. É bom para a gente deixar claro, né, que podem surgir um ou mais sintomas também. Outra pergunta foi, o paciente que tem hipertensão arterial é o único com fator de risco para o AVC? Não. A hipertensão arterial, ela é o principal fator modificável para o AVC. Então, você precisa controlar essa pressão porque ele é um dos fatores mais importantes, porque você pode atuar diretamente nele, controlando a pressão, seja na alimentação, porque não é só tomar a medicação, você também tem que ver sua vida. Então, se você toma medicação, mas vive estressado, está num trabalho que não gosta, vive se aperreando, ou então se você toma, mas come charque, come cuscuz, como uma sobrecarga de sal, uma pipoquinha, que o pessoal gosta muito de pipoca. E acrescenta o sal, E aí você faz o tratamento medicamentoso, mas não implica dizer que só isso basta. Então, controlar a pressão, ela
como ele é um fator mais importante, a gente tem outros, ela é muito importante porque o pessoal acha que só tomar a medicação já é o suficiente de estar sendo controlado. E a gente não pode pensar assim. Então, a pressão ela tem diversos fatores atuando, seja o estresse, seja o hábito alimentar, a regularidade do remédio, realização de exames, acompanhar direitinho. Isso é muito importante. Mas nós temos outros fatores de risco, como a obesidade, o diabetes, a elevação de colesterol. Nós temos a questão dos hábitos alimentares favorecendo esse entupimento dessas artérias. Então, a gente precisa muito de cuidar da nossa forma de viver, de uma forma geral, de uma qualidade de vida boa. E a gente sabe que hoje em dia tem uma sobrecarga de trabalho, né, entre as pessoas que têm uma vida mais ativa. E aí, talvez, essa questão do AVC, ela fique mais frequente, se torne mais frequente em relação a essa sobrecarga de trabalho, de estresse que pode estar ocasionando. Outra pergunta foi quais os principais fatores de risco, que a senhora acabou de responder, né? E que engloba essa em relação ao colesterol e o triglicerídeo elevados. Eles são fator de risco para o AVC ou o fato de não tomar medicação para pressão é um fator mais importante? Foi uma pergunta. Não tomar a medicação, como a gente viu, a hipertensão é o nosso foco principal para controle dessa possibilidade do AVC. Mas isso não implica em você largar as outras coisas, não é, vou tomar o da pressão ou vou tomar o de colesterol. E o colesterol tem sim evidências de que eles favorecem a esse AVC. O do triglicerídeo ainda está sendo estudado e com mais estudos para comprovar que também atua nisso, mas o de colesterol já é bem estabelecido. E muitas vezes é preciso tomar a medicação de colesterol pelo resto da vida e como também às vezes é preciso fazer isso para hipertensão. Agora, muito tem nas nossas escolhas diárias, porque a gente também tem paciente que vai tomar o remédio de colesterol, mas não abre mão de comer tudo gordo, não abre mão de fazer não faz atividade física. Então, isso complica para você cuidar, né? Não necessariamente todos vão precisar de remédio para colesterol, para triglicerídeo, mas todos vão precisar mudar o jeito de viver. Porque senão você vai só medicando o que vai aparecendo, né? Inclusive o diabetes, que é um fator de risco muito grande, a gente também precisa manter uma glicose dentro do controle. E atividade física e alimentação. Então, para fechar a questão do AVC, doutora, a gente percebe que precisa existir um equilíbrio. Sempre. Né? Em relação aos hábitos de vida. Então, fica definido assim. Uma pergunta que é minha, que eu tenho, que são dos pacientes que eu atendo também no acolhimento de enfermagem, é que a gente percebe muito que, às vezes, eles retiram a medicação da pressão por conta própria e, enfim, isso vem, não só a questão da medicação, vem acompanhado de outros fatores que eles utilizam como argumento para não assumir que são hipertensos, por exemplo, que é um dos fatores de risco, né, em relação ao AVC. E aí, o que a senhora me sugere? Como conduzir essa situação? Porque ele faz, eu tomo a medicação há um mês, mas eu não sou hipertenso. O médico passou só porque eu tive um descontrole da pressão e aí agora já regularizou e eu mesmo tirei. Eu disse, mas o médico suspendeu? Aí ele, não, mas eu vou voltar para ele, então por que tomar se eu já controlei a pressão? Olha só, você falou duas coisas muito interessantes. O paciente, ele começa a tomar a medicação de pressão, aí ele vai medindo, aí diz, olha, doutora, agora ela está 12/8, agora ela está 9/6, eu vou tirar a medicação porque não preciso mais. E às vezes esse controle veio da medicação. Sim. Esse é um primeiro fator. Uma outra questão é que esse plano de cuidado, ele não pode ser estabelecido. O médico, vou te oferecer esse medicamento. Isso é pactuado com o paciente. Então, o plano de cuidados, ele tem que ser discutido com o paciente. Porque a gente precisa mudar esse perfil de que ele não é responsável por sua saúde. Então, às vezes a enfermagem liga, às vezes a gente fica, olha, tem que tomar o remédio, mas quem vai estar diariamente nessa luta é o paciente, são seus familiares. Então, o diagnóstico da hipertensão, ela implica também numa conscientização. Estudos mostram que eles levam em torno de 2 a 3 anos, até 4 anos, para incorporar a questão da hipertensão, ou do diabetes, ou dessa doença crônica, porque como não é uma doença visível,
a gente não percebe, muitas vezes você tem um Tá nível elevado física, de pressão, né? Mas você não tem, às vezes o paciente não sente nada. Então, para eles é difícil você dizer, olha, você tem um problema, você vai tomar uma medicação para algo que você não visualiza. E esse plano tem que ser construído com o paciente, tem que trabalhar o conceito de hipertensão, tem que trabalhar com redução de riscos, porque às vezes o paciente faz, eu não vou parar de fumar. E aí você vai barganhar, então vamos ver se a gente reduz, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Porque quem vive a vida é o paciente. Então, nós estamos aqui para oferecer as possibilidades. Quando a gente não pode obrigá-los, a gente tenta reduzir os riscos aonde a gente pode reduzir para que ele não se prejudique tanto. Agora, sempre trabalhando educação em saúde. Não tem como se trabalhar doenças crônicas se você não tiver uma equipe multidisciplinar, com vários componentes do nosso sistema de saúde. Tem que ter educador físico, tem que ter psicólogo, tem que ter enfermeiro, tem que ter físio, porque você precisa educar o paciente para esse novo estilo de vida que ele vai precisar adquirir. Entendo. Então, doutora, como a senhora já entrou um pouco na questão da atenção primária, vamos passar agora para a parte de atenção primária, né? Porque eu acho que é fundamental a gente falar, até porque a atenção primária ela tem ganhado um espaço muito maior, uma visibilidade muito maior nos últimos anos, né? Em relação ao Brasil, né? Que é um país subdesenvolvido, mas que tem essa necessidade de realmente mudar a forma de viver o conceito de saúde, de cuidados com a saúde. Então, dentro desse contexto, a gente está com algumas dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos clientes, e em relação a como funciona a atenção primária. Dentro de uma operadora de saúde, porque na cabeça deles a operadora de saúde é uma carteirinha de saúde que ele vai lá no médico e passa a carteirinha, né? E dentro da atenção primária na operadora de saúde a gente sabe que é um sistema totalmente diferenciado. Isso. Então, a atenção primária, ela é uma forma de você organizar um serviço de saúde. Há algum tempo atrás, a gente entendia que essa organização, você precisava construir sempre mais e mais hospitais, e mais especialistas, e mais hospitais, porque nós trabalhamos nesse modelo por muito tempo. Então, o paciente passava mal, ele ia para o hospital. O paciente passa mal, ele vai para o hospital. Ele passa mal, vai para uma UPA. E a atenção primária, ela tenta reorganizar essas demandas, atuando com dois princípios básicos. Primeiro, uma regionalização, aonde esse paciente, estaríamos inserido num local de acesso muito próximo do seu domicílio, aonde nós trabalharíamos assim a facilidade desse acesso. Então, o paciente viria para essa unidade de atenção primária para ser atendido próximo à sua realidade local. E o segundo fato é a integralidade. Então, é enxergar que a gente pode trabalhar processos curativos, que é o caso em que a gente precisa da urgência. Então, um paciente de AVC, eu não tenho como o paciente estar tendo um AVC e eu digo, olha, tem que parar de comer sal. Então, a gente precisa de um processo curativo. Você tem um apendicite, você precisa de um processo curativo imediato, com processos preventivos. Então, a atenção primária, ela tenta fazer o quê? Com que essa demanda não seja só para urgência. Em que você comece a entender o paciente, comece a ver a sua realidade, onde ele mora, como ele faz a vida dele, onde ele trabalha, né? E integrar isso à longitudinalidade, que é o tempo em que você vai vendo esse paciente e você vai conhecendo o filho, vai conhecendo um parente, às vezes você vai conhecendo toda uma realidade que gera um vínculo maior, onde você consegue abordar temas como a hipertensão. Então, às vezes você tem que perguntar, olha, o que é que você entende por hipertensão? O senhor acha que o senhor é hipertenso? Porque isso depende muito do que ele traz para você de conceito. Então, a atenção primária é uma forma de organização do serviço. Na medicina, o pessoal associa muito a prevenção primária, a atenção primária, à SUS. Porque, basicamente, quando ele chegou ao Brasil, era esse o primeiro objetivo. Só que o que se percebe, que você faz um monte de exames, que você vai em todos os especialistas da lista, e no fim você não se sente bem cuidado. Porque às vezes tem paciente que faz, eu fui para esse, fui para aquilo, fui para tanto canto e eu não estou conseguindo resolver a minha angústia. Porque na atenção primária a gente enfrenta o quê? Queixas que às vezes você não vai poder resolver com uma medicação. São queixas muito subjetivas, queixas de sofrimento ou psíquico,
Ou sofrimento, às vezes a gente pensa, ele é só hipertenso, isso não é nada demais, mas isso é um impacto muito grande. De você tomar consciência que você é hipertenso, de que você tem uma doença crônica. Então, a gente acha simples, mas não é simples para o paciente. Então, a organização na atenção primária busca oferecer tanto o curativo quanto o preventivo. Às vezes o pessoal interpreta que a atenção primária na medicina privada seria uma forma de frear a ida para o especialista. E não é esse o objetivo. Com uma função mais ampla, de você ver o paciente em várias situações, incorporadas nos seus contextos diários, como ele vive, como ele entende a saúde, e sim vai para o especialista. O objetivo não é frear a ida para o especialista, mas direcionar, porque às vezes você foi e voltou e não resolveu sua demanda. Então tem esse conceito, né? Faz a gente até relembrar, né, o médico anterior de cuidados. Né, de cuidados da família, que existia há muitos anos atrás, né, há um século atrás, praticamente. Esse é o médico da minha família. Então, hoje eu me sinto assim, né? O médico da minha família. Hoje eu sinto que eu tenho uma médica da minha família. Duas. Então, doutora, outra pergunta foi, qual a importância dos cuidados de saúde na atenção primária? Então, acho que a senhora já abordou um pouquinho, né, em relação a isso, que foi a questão de abranger todos os fatores que esse paciente traz, a demanda que ele tem, o contexto que ele tem de vida familiar, social. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar em relação eu a acho esses que cuidados? o principal é que a gente possa enxergar o paciente como uma pessoa. Porque quando a gente enxerga ele só como um hipertenso, aí fez, doutora, chegou o hipertenso para ser atendido. Isso é despersonificar, você desconstrói a figura da pessoa para centrar na da doença. Então, trabalhar a atenção primária é você saber, olha, chegou a dona Renata, chegou o seu João para cuidar, porque isso é uma forma de você vincular e de mostrar que ele é uma pessoa. E esse é o princípio, né? Porque às vezes a gente faz, olha, o paciente da infecção urinária está ali. Então, a gente acaba que tratando as pessoas simplesmente por uma patologia. Né? Entendo. Isso é muito importante da gente ressaltar. Outra pergunta é, o que faz o médico com sua equipe na atenção primária? A atenção primária, como eu disse, a gente trabalha ações tanto preventivas quanto curativas. E existem diversas informações na saúde em que o médico não vai ser detentor exclusivo desse processo. Então, você vai precisar de um nutricionista, de um educador físico, da enfermagem nos cuidados. Às vezes eles chegam para mim e fazem, olha, já conversei tudo com a minha enfermeira antes de chegar aqui. Então, vocês são um apoio que talvez vocês nem entendam a dimensão de quanto vocês estão próximos e como vocês podem ser formadores de opinião e de esclarecimento de cuidados. Não tem como você cuidar de saúde sem você oferecer estudo, conhecimento. O paciente tem que saber o que está acontecendo com ele. Porque apesar da gente achar muito fácil cuidar do outro, esse cuidado ele tem que ser decidido em conjunto. O paciente, não adianta eu passar o melhor medicamento, ele pode estar com o medicamento correto, ele pode estar tudo direitinho, mas se ele decidir não tomar, é uma decisão muito pessoal dele. Então a gente precisa trabalhar com educação em saúde, com construção de vínculo, e a gente precisa pactuar o tratamento com ele, para trazer a responsabilidade também do paciente, porque tem paciente que também não quer, se a enfermeira não ligar para agendar uma consulta, ele também não vem. Não vem, verdade. Não é? Então a gente precisa corresponsabilizar também o paciente nesse processo do cuidado. Ótimo. E outra pergunta, a última pergunta sobre a questão da atenção primária foi, quais os problemas de saúde do paciente que são resolvidos na atenção primária, a saúde? Eu acho que é uma dúvida até do paciente, que a gente atende aqui, né, paciente personal, e da carteira como um todo, porque hoje o beneficiário, o cliente da Unimed, ele chega aqui na recepção e diz, aquele corredor ali que está cheio de pacientes, eu posso ser atendida aqui também? Tem médico aqui para me atender? Não, aquele é um paciente de um plano diferenciado que a gente oferece, que é o personal, que no caso o objetivo é a atenção primária.
Então, uma das dúvidas, aí eu disse, mas o que é que a médica faz aqui? Então, Sim. quais os cuidados, né, que são resolvidos dentro da atenção primária em relação a Como nós, problemas? o objetivo da atenção primária é ser uma unidade de saúde o mais próximo de acesso e de cuidado dos pacientes, nós somos a porta de entrada. Então, às vezes o paciente adoeceu, teve uma crise de coluna, teve uma dor de cabeça, às vezes ele não adoeceu, mas ele está muito nervoso porque recebeu um exame e se assustou com o resultado. E ele encontra na gente a porta de entrada. Então, normalmente, nós acolhemos esse paciente, ele tem acesso, ele liga. E quando ele chega lá na sala, a gente vai direcionar se é algo que precisa de uma intervenção imediata, se é algo que vai ser encaminhado para um especialista. Sim. Se a gente direciona, mas esse paciente vai para o especialista, mas ele volta, porque o paciente é meu, ou da Cibele. E ganha uma confiança. Ele gera um vínculo. Às vezes eu tenho um né? paciente que eu trabalho nas quintas e na sexta, e o paciente faz, olha, eu adoeci terça, mas eu esperei a quinta, porque a doutora já me conhece, não é, doutora? Eu digo, então, conheço. Então, esse vínculo e essa proximidade, eles vão criando confiança na hora que você estabelece um tratamento, na hora em que você indica uma conduta. Então, nós podemos atender de tudo. E aí, esse atendimento engloba não só doenças. Às vezes você está só nervosa, às vezes você está muito triste com alguma coisa. E eles vêm muito para cá, porque eles entendem que aqui é a porta de entrada, onde eles vão ser cuidados, seja da parte física, seja da parte psíquica. E quando nós temos, assim, necessidades de intervenções, a gente vai direcionar para o hospital, para onde for, para internação, a gente não vai deixar de fazer. Então, nós somos a primeira porta, nós somos o coração de receber tudo para daqui direcionar. Eu acho que o paciente que tem um médico na atenção primária, eu acho que ele se vê realmente acolhido. Eu acho que a palavra é essa. Porque ele sabe que ali ele está sendo cuidado, ele está sendo visto como uma pessoa que tem um nome, né? E que realmente sabe que aquele médico, aquela equipe que está ali para acolhê-lo e para entender o que ele está trazendo de demanda. Né? Eu acho Com que certeza. eu vejo a atenção primária hoje aqui com a gente e a nossa vivência dessa forma. Ainda é muito novo a atenção primária no serviço privado. E da mesma forma em que a gente tem dificuldades de trabalhar alguns temas crônicos, eles também têm dificuldades de entender uma medicina não focada só no especialista, mas também focada numa medicina de família, numa medicina mais generalista. Então, essa cultura foi aprendida por muito tempo. Então, a gente fazia, olha, você vai para o ortopedista do dedinho, vai para o do pé, você vai para o neuro que cuida só de tal patologia. Então, a gente foi subespecializando tanto que, às vezes, o especialista ele é focado no que ele precisa resolver. Então, às vezes, ele não tem tempo de exercer todo esse cuidado com o paciente. Então, ele é muito focado. E a gente precisa entender que a vinda de uma atenção primária para o privado não é um freio de acesso ao especialista. É uma condução, é uma forma de lhe acolher. Eu acho que até amplia mais o acesso à saúde, porque sempre podem vir, podem conversar, podem esclarecer dúvidas, podem discutir a saída. E eles vão para o especialista, mas voltam para a gente. Entendo. Muito boa, doutora, a abordagem. A gente gostaria de agradecer, em nome da Unimed, e do plano personal também, né? Nossa médica da família. Então, você que tem interesse, né, em ser também um cliente personal, que tem uma empresa e quer inserir essa empresa, né? Porque Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para acolher vocês. Se quiser ser nosso cliente, né? Por enquanto, a gente só tem o produto na forma de acesso para a empresa. Ainda não tem pessoa física, mas estamos aqui abertos e esperando também essa próxima proposta que é para o cliente pessoa física. E a doutora Ana está aqui junto com a equipe personal, enfermeiros, nutricionista, o pessoal da educação física, todos juntos para um bem comum que é você, cliente Unimed, tá? E a gente agradece e agradece a doutora Ana. Mais alguma coisa, doutora? Não, agradecer e quem tiver interesse, vem conhecer como funciona o serviço, vem conhecer como é esse acesso, como a gente trabalha, porque tudo é muito novo, tanto para o privado, quanto para a gente, quanto profissional, trabalhar em equipe.
E modificar a forma de pensar leva tempo, não é? Verdade. Então eu acho que quem tem dúvida, que tem interesse, é bom vir conhecer, vem aqui, dá uma olhadinha, conversa, né? Conversa com outros clientes para ver o que é que eles estão achando, que isso é importante. Importante, né? Esse feedback, o boca a boca. E assim, a equipe é muito aberta, né? Muito acolhedora. Então, mesmo que você não seja cliente, mas quer conhecer a equipe, quer vir aqui, saber um pouquinho como é que funciona isso, ficou curioso, venha que a gente está aqui de portas abertas. E obrigada. Próxima live, quinta-feira, às 3 da tarde.